Ok, vamos falar agora então sobre o teto do funcionalismo público no Brasil. Tá? Ou seja, o máximo que um servidor público, um agente público pode receber no Brasil, tá bom? Mas assim, primeiro, antes de eu falar sobre isso, eu já devo salientar. É o artigo 37, é uma norma prevista no artigo 37.11 da Constituição Federal, e é uma norma, é um texto gigante. É um texto muito grande, tá? Você tem que ler com com muita atenção para você poder entender aí esse texto do artigo 37.11 da Constituição Federal. Tá beleza? Mas antes de eu falar sobre o teto constitucional, eu devo fazer duas observações. Primeiro, teto do funcionalismo público ou teto constitucional do agente público é um valor acima do qual nenhum agente público pode receber a mais. Ok? Tá? É um valor acima do qual ninguém pode receber mais que esse valor. É um teto, é um limite máximo. Limite máximo da remuneração. Beleza. Essa é a primeira observação. O que é teto do funcionalismo público? É um valor fixado em lei, acima do qual ninguém pode receber mais do que ele. Mais do que esse valor, tá bom? Beleza. Segunda observação. Existem 3 exceções a essa regra, tá bom? Então, 3 exceções nas quais o agente público pode receber mais do que o teto constitucional do funcionalismo público. Tá beleza? Primeira exceção, verba indenizatória, doutor. Tá? Então, é o caso lá que eu tinha falado do juiz que qualquer agente público que sai da sua cidade para ir para outra cidade no interesse da administração, ele vai receber uma ajuda de custo, que normalmente é o valor da remuneração que ele recebe. Tá? Então, se o cara ganha 10 mil, ele vai receber os 10 mil da remuneração, mais 10 mil para fazer a mudança. Beleza? Ok. Então, vamos supor o seguinte. Um juiz ganha, no Amazonas, ganha 32 mil reais de subsídio. Aí o tribunal fala assim, olha, tu mora em Humaitá, mas agora você vai ter que morar em Apuí. Você vai ter que trabalhar em Apuí agora. Então ele vai ter que fazer a mudança de Humaitá para Apuí. Para custear os gastos da mudança, o tribunal tem que pagar uma ajuda de custo, que no Amazonas é o valor do subsídio, o valor da retribuição do mês. Então o tribunal ia pagar... vai pagar 32 mil de subsídio, mais 32 mil de ajuda de custo para custear as despesas da mudança do agente público. Beleza? Aí é o seguinte, esses 32 mil mais 32 mil vai somar aí uma quantia de 64 mil reais. 64 mil reais no Brasil é mais do que o teto do funcionalismo público? É. Mas e aí, como é que fica? Nesse caso, é uma exceção. E aí o agente público, o juiz, vai receber 64 mil reais sim. Tá bom? Então, perceba que o teto admite exceções, tá? Beleza? Ok. Outra exceção. Titular de cartório extrajudicial. O titular de cartório extrajudicial não é o poder público que paga para ele, tá? Esse aqui seria o tabelião, ou também chamado de notário, ou o registrador, aquela pessoa que exerce a titularidade de um cartório extrajudicial. A gente aprendeu que o titular de cartório extrajudicial é um agente público, tá? Ele não recebe nada do poder público, não recebe dinheiro público do poder público. Quem paga o titular do cartório são as pessoas que vão fazer as procurações, que vão fazer as escrituras públicas, as vendas de imóveis e etc. O tabelião, o notário ou o registrador, ele recebe o dinheiro das pessoas que vão lá e pedem para ele praticar algum ato e paga para ele praticar o ato. Não é o poder público que paga ele não tem um contra-cheque do poder público.
Diferente do técnico do INSS. O técnico do INSS faz um concurso e quem paga é o INSS, né? Aí ele é um servidor federal e quem paga ele é o INSS, uma autarquia federal. Tá bom. O titular do cartório, não, ele faz um concurso, aí ele recebe uma delegação de serviço público e ele vai ser o titular do cartório, vai prestar serviços cartorários e ele vai receber, não do poder público, não tem um contra-cheque, ele vai receber dos cidadãos que se dirigirem ao cartório e pagarem para ele praticar determinados atos, como escritura pública, como contratos públicos, como vários registros públicos, ok? Beleza, vários e vários atos a serem praticados pelo tabelião. Então perceba que quem paga é a população diretamente, a população insere, injeta dinheiro no cartório, diretamente, tá bom? Ok, essa injeção de dinheiro pela população faz com que o Estado não tenha que pagar nenhum valor para o tabelião, ou para o registrador, ou para o notário. Tá? Então, por isso, o valor que o tabelião recebe da população não se subordina ao teto do funcionalismo público. Tá bom? Então, existem, por exemplo, tabeliões aqui em Manaus que ganham mais de R$1 milhão por mês. E esse valor é mais do que o teto do funcionalismo público? Sim, mas tá correto? Tá, porque a lei permite. A lei permite esse tipo de conduta, esse tipo de retribuição financeira pelo exercício do cargo de titular do cartório extrajudicial. Tá bom? Então, inclusive essa exceção está prevista no artigo 236 da Constituição Federal e em várias legislações, inclusive em uma lei federal dos cartórios. Tá bom? Beleza. A terceira exceção é a exceção relacionada a algumas empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias e controladas, né? Que pagam os seus servidores, os seus agentes públicos, sem nenhuma ajuda do Estado, né? Da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tá bom? Então, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que explora um serviço público, né, relacionado ao petróleo. Ele explora o petróleo, né, que é um serviço público que deveria ser explorado pela União. Mas quem explora é uma sociedade de economia mista intitulada de Petrobras. Beleza. Então, se a União manda dinheiro para a Petrobras pagar os seus agentes públicos, os seus engenheiros, os seus diretores e etc, etc, o que vai acontecer? A Petrobras não pode pagar para os seus funcionários um valor maior do que o teto do funcionalismo público. Tá? Não pode pagar um valor maior. Agora, se a Petrobras não recebe nenhum dinheiro da União para pagar os seus funcionários e pagar as suas despesas em geral, aí a Petrobras ela não precisa obedecer à regra do teto do funcionalismo público. Ela pode pagar para o seu engenheiro, por exemplo, para os seus diretores, para os seus gerentes, um valor maior do que o teto do funcionalismo público. Por exemplo, poderia pagar 80 mil para um engenheiro, 100 mil para um diretor, 200 mil para um diretor da Petrobras de algum setor. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade. Então, entenda essas 3 exceções e entenda a regra. Entenda as regras e as exceções. Ok? Então, assim, resumindo, agente público deve obedecer o teto constitucional de remuneração e subsídio, ou o teto do funcionalismo público. Ok. No Brasil, esse teto é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é fixado em lei. Tá beleza? Ok. No Brasil, esse valor aí, hoje, tem uma lei de 2019 que fixou esse valor em 39 mil e uns quebrados. Tá bom? Então, no Brasil, nenhum agente público pode receber mais do que 39 mil e uns quebrados lá, que é o valor fixado na lei
em uma lei federal aí que fixou o valor do subsídio dos ministros do Supremo. Então, ninguém pode receber mais do que 39 mil e uns quebrados. Acho que é 39.200 reais. Ninguém pode receber mais do que 39.200 e poucos reais lá que foi fixado na lei. Só que temos 3 exceções, tá? Verbas indenizatórias, titular de cartório extrajudicial, que é concursado, tá? E a última exceção, que é o caso de empresas públicas ou sociedades de economia mista ou subsidiárias das empresas públicas, sociedade de economia mista, ou sociedades controladas pelas empresas públicas, sociedade de economia mista, que não recebem nenhum dinheiro do Estado, né? Não recebem dinheiro da União, nem dos municípios, nem do Distrito Federal, nem dos Estados membros, para pagar os seus funcionários, nem para pagar as suas despesas em geral, tá? Ou seja, as sociedades de economia mista, empresas públicas e subsidiárias que elas próprias pagam os seus servidores, pagam os seus funcionários, essas pessoas jurídicas de direito privado aí, elas não precisam pagar menos que o teto. Se elas quiserem, elas podem pagar mais do que o teto para os seus diretores, para os seus engenheiros, etc, etc. Beleza? Ok? Belezinha? Então, assim a gente fala da regra e fala das exceções. Agora, eu vou esmiuçar a regra do teto do funcionalismo público. Vou tentar ser o mais rápido possível na hora de falar sobre o teto do funcionalismo público. Beleza? Então, vamos lá. Artigo 37.11. Vamos ler o artigo 37.11. Olha como o artigo 37.11 é gigante. Olha como o artigo 37.11 é gigante. Deixa eu até diminuir o zoom aqui para caber na tela. Não, vou deixar o zoom aumentado mesmo. Deixa o zoom aumentar. Isso. Então, um pouquinho mais desse zoom. É gigante esse inciso 11, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, encontre o verbo do artigo 37.11. Olha aqui o verbo, ó. Cadê o verbo? Não poderão. Beleza? Esse aqui, esse advérbio, esse verbo, não poderão, é a principal informação que você tem que ter aqui no artigo 37.11, tá? Então, ó. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que não pode exceder? O subsídio mensal do ministro do Supremo. Tudo isso que está aqui, ó, para trás. Tudo isso aqui que está aqui para trás. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos. Beleza. Da administração direta, autárquica e fundacional. Beleza. Dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes públicos e os proventos, pensões e outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Okay. Exceto a indenizatória, que a indenizatória eu falei lá. Já falei, né? Tá. Todos esses valores aí, remuneração, subsídio, provento de aposentadoria, provento de pensão, todos esses valores não podem ser superior ao valor recebido como subsídio pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Tranquilo. Aí, isso aí é tudo que eu já expliquei para vocês aqui no início da conversa. Agora vamos para o finalzinho, ó. Não poderão exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo, beleza. Aí vem aqui, ó, os subtetos, tá? Porque no Brasil existe o teto geral e os subtetos. Aí vem, ó, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e, como limite nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça no âmbito do Poder Judiciário. Beleza, aí coloca aqui, ó
limitado a 90 inteiros e 25 centésimos, 90,25%, né? Por cento do subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Perceba que nenhuma primeira análise é um pouco dificultosa a interpretação, a compreensão adequada do inciso 11 do artigo 37. Óbvio, é um texto cansativo, exaustivo, gigantesco, né? Parece mais um texto de interpretação cobrado pela CESP em português, né? Enfim. Beleza, vamos agora esmiuçar esse inciso 37.11. Primeira coisa, alcance do teto constitucional. O alcance do teto constitucional é tanto para remuneração, quanto para subsídio, quanto para proventos, né? Eu já expliquei o que é remuneração, já expliquei o que é subsídio. Agora eu vou explicar o que é provento. Provento é o seguinte, o cara se aposentou, ele não vai receber remuneração mais, ele vai receber proventos. Tá? Porque é o seguinte, quando o cara se aposenta, ele não ocupa mais cargo público, né? Ele deixa de ocupar cargo público. Quando o cara está ocupando o cargo público, ou ele recebe remuneração, ou ele recebe subsídio. Quando ele deixa de ocupar o cargo público, ele vai receber não mais remuneração e não mais subsídio, ele vai receber proventos. Simples assim. Tá? Então, o provento ele é pago para quem está em gozo de aposentadoria. Ou para quem está em gozo de pensão, né? Por exemplo, João é juiz, recebe 32 mil reais de subsídio. João tem uma esposa, a Maria. Maria não trabalha, Maria vive às custas de João. Beleza, isso é comum. João morre. Maria vai receber uma pensão? Porque é a esposa? Vai receber uma pensão. A pensão de Maria vai ser 32 mil reais aproximadamente. Só que Maria vai receber subsídio? Não, doutores. Maria não ocupa cargo público. Maria vai receber um provento. Tá bom? Então, provento é uma retribuição financeira paga pelo poder público para quem não mais ocupa cargo público. Ou seja, para quem recebe aposentadoria ou para quem recebe pensão. Beleza? Então, tranquilo. Eu vou até colocar um parênteses aqui, ó. Proventos, aposentadoria ou pensão. Tranquilidade. O teto constitucional, ele alcança a remuneração, alcança subsídios e alcança proventos. Simples assim. Inclusive está escrito aqui, acabei de ler, 37.11 da Constituição. O alcance do teto também vai para os cargos públicos, né? Cargo temporário, cargo eletivo, cargo vitalício, cargo político, cargo efetivo, cargo comissão, função de confiança. Todos os cargos públicos que a gente já estudou a exaustão aqui nas nossas conversas. Empregos públicos, que são postos ocupados no âmbito das sociedades de economia mista ou no âmbito da empresa pública, a gente já também estudou a exaustão desses casos aqui. E as funções públicas, tá bom? Envolvendo aí a função de confiança, a função gratificada, etc. e tal. Ok? Beleza. Aí eu posso até pecar pelo excesso, mas eu posso acrescentar aqui, ó. Cadê? Saiu aqui da tela. Eu vou acrescentar aqui cargos públicos, empregos públicos, funções públicas. Aí eu vou colocar aqui aposentadoria e pensão por morte. Né? Pensão por morte. Beleza? Então, todos esses casos aqui, ó, cargos públicos, empregos públicos, funções públicas, aposentadoria e pensão por morte, todos esses casos devem obedecer à regra do teto constitucional. Ou seja, todo mundo, né, doutores? Todo mundo deve obedecer à regra do teto. Todo mundo que tem um posto, alguma função aí no poder público vai obedecer o teto constitucional. Exceto aquelas 3 situações lá, né? Parcelas indenizatórias, o nosso tempo está esgotando. Parcelas indenizatórias,
titular do cartório extrajudicial, tabelião, por exemplo, e as empresas públicas, sociedades de economia mista, sociedades subsidiárias a elas ou sociedades controladas pelo poder público em relação a essas empresas públicas, sociedade de economia mista, esse caso aí, excepcionalmente, não precisa obedecer o teto se o poder público não ajudar, né? Não ajudar com o pagamento dos funcionários, né? Ou com os custeios em geral dessas pessoas jurídicas. Beleza? Então esse é o alcance do teto do funcionalismo público. E obviamente inclui aí então a administração direta, inclui a administração autárquica, né? A autarquia, a administração fundacional, fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado também, vou até colocar aqui, fundação pública de direito privado, depois a gente vai entender essa diferença, né? Inclui a autarquia, inclui fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, tá ok? E também aqui, ó, existe uma extensão, que a gente vai aprender depois, para a administração indireta também, tá bom? Então, em regra, alcança apenas a administração direta, a autarquia e a fundação, beleza? Mas existe uma outra norma no artigo 37 que estende essa regra do teto para a administração indireta, né? A sociedade de economia mista, a empresa pública, tá beleza? Todos eles. Ok, então espero que você tenha entendido essas informações. Agora eu vou fazer uma observação, ou melhor, uma ilustração sobre o teto em exemplos, tá bom? Então, simples assim, ó. Expliquei a regra, expliquei as exceções, agora eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos o teto geral, que é o subsídio do ministro do Supremo, que está aí, valores em 2019, no valor de R$ 39.293,32. É o valor que o ministro do Supremo recebe. O Supremo tem 11 ministros. Cada um deles recebe um subsídio de R$ 39.293,32. 100%. O teto geral é esse aqui. Esse é o valor acima do qual nenhum agente público pode receber a mais. Não pode receber nada mais do que isso. Beleza? Esse valor foi fixado por lei. É uma lei que tem que fixar, porque eu já ensinei, já conversei com vocês, que uma lei deve fixar o valor do subsídio da remuneração. Qual foi essa lei que fixou esse valor de R$ 39.293? Lei 13.752 de 2018, é uma lei federal, né? Fixou o subsídio do ministro do Supremo, R$ 39.293. Tá beleza? Aí temos esse teto geral aqui e temos os subtetos, os tetos em âmbito estadual, distrital e municipal. Aqui, por exemplo, temos outros tetos. Esse é o teto geral, ninguém pode receber mais que isso. Temos o subteto de 95%, que hoje está 37.328, que é um subteto que a gente vai aprender. Temos o subteto de 90,25%, que é outro subteto aplicável aí para o Tribunal de Justiça Estadual. O subteto de 95% é o subteto dos tribunais superiores, TST, STM, etc. Tá bom? O subteto de 90,25% é o subteto dos tribunais de justiça do Estado, tá bom? Dos estados. Temos um quarto subteto, que é o subteto do Executivo. E o quinto subteto, que é o subteto do Legislativo. E um sexto subteto, que é o subteto municipal. Você lembra que a gente leu o artigo 37, 11 da Constituição? E aí, ó, que eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Cadê? A remuneração tal não poderá exceder o subsídio mensal do ministro do Supremo. Esse é o teto geral.
Aí vem o finalzinho, ó, aplicando-se como limite nos municípios, subteto do município. O subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, subtetos estaduais. Aí vem, ó, subteto do Poder Executivo, subteto do Poder Legislativo, subteto do Poder Judiciário. Tá ok? Tranquilidade? Então, eu fiz essa ilustração aqui embaixo para vocês tentarem entender. Teto geral, ministro do Supremo. Subteto de 95%, ministro dos Tribunais Superiores. Subteto de 90,25%, Tribunal de Justiça dos Estados. Subteto do Executivo, aí vai ser o valor aí do governador. Subteto do Legislativo vai ser o valor dos deputados estaduais. Teto municipal, o valor do prefeito, o valor recebido pelo prefeito. Beleza? Ok. Então, o que você tem que saber sobre o teto geral? O teto geral é o seguinte, R$ 39.293, que é um valor fixado em lei, ninguém pode receber mais do que isso. Tá ok? Então, ó, por exemplo, deputado federal, ele não pode receber mais do que o ministro do Supremo. Não pode receber mais do que o ministro do Supremo. Então, a lei que vai fixar o subsídio do deputado federal não pode fixar um valor acima de R$ 39.293,32. Ok? Porque esse é o teto máximo. Senador da República, a lei que fixar o teto, a lei que fixar o subsídio do senador não pode fixar acima de R$ 39.293. Presidente da República também não pode receber um subsídio maior do que R$ 39.293. Vice-presidente, mesma coisa. Procurador-Geral da República, mesma coisa. Ministro de Estado, mesma coisa. Servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário Federal, da União, não podem receber mais do que R$ 39.293. A lei não pode fixar um valor superior a isso, porque esse é o teto. Perfeito. É artigo 37.11 e artigo 1º do Decreto Legislativo 276, 2014. Beleza, esse é o teto geral. Temos o subteto de 95%. Esse subteto de 95% é R$ 37.328,65, que é 95% do subsídio do ministro do Supremo. Ok? Beleza. O ministro dos Tribunais Superiores, eles vão receber um subsídio fixado em lei que não pode ser fixado em um valor superior a R$ 37.328, que é 95% do valor recebido pelo ministro do Supremo. Tá? Então, ó, quem são os ministros dos Tribunais Superiores? Ministros dos Tribunais Superiores, eu vou colocar aqui, ó. Existem 5 tribunais superiores. O Supremo, que é o teto máximo, e mais 4. Outros 4 tribunais superiores. Tá? Então, ó, temos o TST, temos o STM, o TSE e temos também o STJ. Ok? Então é tipo assim, ó. O TST, o ministro do TST, ele não pode ganhar mais do que 95% do subsídio do ministro do Supremo. O ministro do STM também, o ministro do TSE também, o ministro do TSTJ também. Tá beleza? Que hoje é um valor de R$ 37.328,65. 95% do valor recebido pelo ministro do Supremo. É tipo um escalonamento que fizeram, né? O Supremo manda mais, recebe mais. O TST, o STM, o TSE e o STJ manda menos, recebe menos. Mais ou menos isso. Tá bom? Esse programa fica atualizando toda hora e fica caindo aqui nossa informação. Tá. Subteto de 95% também é aplicável para os demais magistrados. Nenhum juiz pode receber mais do que 95%, nenhum juiz federal, por exemplo, 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores. Tá? Deixa eu apagar esse valor aqui. Tranquilo.
Ai, meu Deus, toda hora tá atualizando esse programa e tá saindo a tela, né? Enfim, continuando aqui. Quando a gente estiver estudando o artigo 93, a gente vai aprender outras regrinhas sobre esse subteto de 95%. Hoje, o que você tem que saber é isso, tá? Temos o subteto também de 90,25%, que é 35.462, né? 90,25% do subsídio do ministro do Supremo é o subteto do Poder Judiciário Estadual. Então, o desembargador do Poder Judiciário Estadual, ele não pode receber mais do que 90,25% do subsídio do ministro do Supremo. Tá? Ok? Que é 35.462. Então, ó, Supremo Tribunal Federal, topo da hierarquia. Os tribunais superiores não podem receber mais do que o Supremo. Depois do Supremo vem os tribunais superiores. Depois dos tribunais superiores vem os tribunais estaduais. Tá? Os tribunais estaduais não podem receber mais do que os tribunais superiores. Tá? Por isso que, por exemplo, aqui, ó, tribunais estaduais recebem 35 mil, tribunais superiores recebem 37 e o Supremo, que é o máximo, né, recebe 39. É um escalonamento aí financeiro, tá? Temos o subteto executivo também, ó. Servidores do executivo estadual e distrital não podem receber mais do que o governador do estado. Então, o governador do estado ou o governador do Distrito Federal recebe um valor e ninguém pode receber, nenhum servidor estadual pode receber mais do que ele. É o subteto executivo, tranquilo. E qual é o valor que o governador do estado recebe? É um valor que não pode ser superior ao valor do Supremo. Tá bom? Tranquilidade. É uma lei que vai falar. Eu não sei qual é o valor. É uma lei que fala esse valor. Tá? Subteto legislativo. Deputado estadual. O deputado estadual, de acordo com a Constituição Federal, ele vai receber 25% do subsídio do deputado federal. Então, é só para você entender. O poder legislativo do estado, o poder legislativo do estado, ele tem vários servidores, técnico da Assembleia, analista da Assembleia, etc. E tem os deputados estaduais. O deputado estadual, ele vai receber um valor limitado a 75% do subsídio dos deputados federais. Tá? E quanto que o deputado federal recebe? O deputado federal recebe um valor fixado em lei. E esse valor não pode ser maior do que 39 mil e poucos, que é o valor recebido pelo Supremo. Tá bom? Pelos ministros do Supremo. Tá. Então, se uma lei federal fixar em 39 mil reais o valor, o subsídio do deputado federal, pode? Pode. Agora, o subsídio do deputado estadual tem que se limitar a 75% do subsídio do deputado federal. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, por isso que é o subteto legislativo. Tá? O deputado estadual tem que ganhar menos que o deputado federal. Tá? E o vereador tem que ganhar menos que o deputado estadual. O vereador, por exemplo, ele recebe, o subsídio dele é limitado a 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ou 75% do subsídio do deputado estadual. Entendeu? Então é tipo assim, ó, deputado federal recebe um valor, deputado estadual tem que receber um valor menor, o vereador tem que receber um valor menor ainda. É mais ou menos assim. Tá? Belezinha? E todos os outros servidores do Poder Legislativo Estadual têm que receber um valor menor que o valor recebido pelo deputado estadual. Beleza? Espero que você tenha entendido essa regra aqui. Teto municipal, subsídio do prefeito. O prefeito, ele vai receber um valor fixado em lei e nenhum servidor do município poderá receber mais do que o prefeito. Então, por exemplo, concurso da prefeitura aí do município de Manaus. Prefeito, sei lá, recebe 18 mil. Prefeito de Manaus recebe 18 mil, beleza.
O prefeito faz um concurso para a prefeitura, para técnico e para analista. O analista não vai receber mais, não pode receber mais que 18 e o técnico não pode receber mais que 18. Simples assim. É o subteto municipal, tá bom? Então, para finalizar aqui, já estourei o tempo, extrapolei o tempo. Teto geral, ministro do Supremo. Subteto de 95%, ministros dos tribunais superiores, TST, STM, TSE e STJ. Subteto de 90,25%, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, né? Aí aplica-se para a Defensoria Pública Estadual, aplica-se para os procuradores estaduais, né? E aplica para os servidores dos estados do Judiciário. Beleza? Tranquilo. Subteto do Executivo vai ser o subsídio do governador. Subteto do Legislativo vai ser o subsídio do deputado federal e do deputado estadual. Subteto municipal, subsídio do prefeito. Todos esses valores que eu falei, é uma lei que vai dizer qual é o valor exato. Tá bom? Tranquilidade? Espero que você tenha entendido a regra do teto constitucional, teto do funcionalismo, que é falado, inclusive, nos noticiários direto, frequentemente na televisão, inclusive, tá? Então, finalizando o bloco, regra do teto, todo mundo, ninguém pode receber mais do que o ministro do Supremo, aí tem os subtetos ali e tal. Beleza. Exceção, existem exceções, verba indenizatória, que a gente já falou. A segunda exceção é o titular do cartório extrajudicial, que a gente já falou. Terceira exceção, algumas empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias e controladas aí, relacionadas a essas pessoas jurídicas. Tá bom? Exemplo, a Petrobras é uma sociedade de economia mista que tem uma subsidiária. A subsidiária da Petrobras, aí, por exemplo, seria a Transpetro, a Gaspetro. São outras pessoas jurídicas que trabalham para a Petrobras e são subsidiárias da Petrobras. Beleza? Ok, então a gente termina o 3711, graças a Deus terminamos esse inciso gigantesco. Tentei ser o mais rápido possível e tentei explicar da forma mais simples. Tomara que você tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, só mandar aqui no YouTube, manda no meu WhatsApp, manda no meu Facebook, no meu Instagram, ou manda no meu e-mail, tá bom? Estarei aqui para ajudar, somente para ajudar. Lembrando que, se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo com quem você quiser, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o artigo 37, especificamente sobre o artigo 37 e 12 da Constituição Federal. Ok? Beleza então, até logo.